Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Júnior Lopes, eu sou professor de Geografia. Nessa aula, nós vamos estar tratando do tema rede de transportes. Mas, professor, o que seria uma rede de transporte? Então, rede de transporte é o conjunto de todas as vias de transportes de pessoas ou de mercadorias que interligam determinada área, né? Uma região, e essa rede é composta por estradas, linhas de ferro, linhas aéreas, vias fluviais, oleodutos e também gasodutos. Lembrando que um país, quanto maior o seu elevado crescimento econômico, né, isso quer dizer que um país tem grande presença de indústrias, atividades agrárias e comerciais, e isso faz com que o quê? Exerça, né, sempre, cada vez mais uma demanda e uma pressão sobre os meios de transporte. Quanto maiores as atividades comerciais, né, industriais, agrícolas, maior é a demanda por uma rede de transportes, principalmente uma rede de transporte bem eficiente, né? Por isso, os meios de transporte, uma rede de transporte, rede de comunicação eficientes, são muito importantes para qualquer país e para qualquer governo, né? Depende muito desses dois elementos para o desenvolvimento de uma nação. Lembrando que com o atual processo de globalização, que consolidou no século XX, né, precisou de transformações e o aprimoramento cada vez maior nos setores de transporte e também de comunicação, tá? Que só foi possível graças ao quê? As inovações técnicas, né? Tecnológicas de diferentes tempos. Quanto mais foi tendo as inovações técnicas, maior foi havendo o aprimoramento tanto das redes de transportes como também das redes de comunicação, né? Com a revolução tecnocientífica informacional, também chamada de terceira revolução industrial, que iniciou mais ou menos meados dos anos 70, né? Com toda essa tecnologia que foi sendo empregada, deu uma dinâmica muito grande aos transportes, permitindo cada vez mais o quê? Uma modernização dos meios de transporte que já existiam e a criação de novas formas de deslocamento ao longo do espaço geográfico, né? Se nos primeiros tempos, lá no passado, as viagens curtas, né, em pequenas distâncias, levavam dias, semanas e até meses, atualmente as grandes distâncias do nosso planeta são percorridas principalmente em voos, né? Em apenas poucas horas você consegue se deslocar em um país, um outro, continente e outro, né? Entender o funcionamento e as características dos meios de transporte é também entender o próprio processo de evolução da sociedade. A evolução da sociedade passa primordialmente a evolução dos meios de transporte. Todo país, para se evoluir, para crescer, né, economicamente, precisa de um sistema de transporte eficiente e adequado às condições do seu território para se desenvolver. Então, é importante conhecer as características físicas do território para saber qual meio de transporte será mais utilizado para que tenha o quê? Um desenvolvimento muito grande nesse país, né? Países de grandes dimensões territoriais utilizam muito ferrovias, transporte rodoviário, países que têm uma grande parte de recursos hídricos, então é importante esse meio de transporte, né, o transporte fluvial. Então é importante conhecer o próprio território, né, as suas condições, para entender os meios de transporte mais apropriados para que haja o desenvolvimento de um país, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Pode estar curtindo, compartilhando, dando um like e inscrever. Ok? Meu muito